Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Tiago, eu sou discípulo dessa comunidade, sou casado com a Monique e tenho 4 crianças. Na verdade são 5, mas uma infelizmente não viveu. Então, 4 vivas e uma lá no céu, e espero que esteja intercedendo pelo papai. O tema que foi me sugerido foi a providência, da viúva de Sarepta. Uma famosa passagem do profeta Elias, na qual ele é enviado até a cidade de Sarepta e lá ele encontra a viúva. Então vamos ler essa passagem e aí depois a gente vai falando um pouquinho sobre ela. Quem trouxe a palavra? Quem não trouxe? Ninguém, todo mundo trouxe, olha que maravilha. Olha, pessoal, tudo só varão forte. Então vamos lá. 1 Reis 17, versículo 7. Tá, o jogo está passando ali na caixa. Mas não esquenta não, vai dar certo. Então, na minha Bíblia aqui, o subtítulo é Em Sarepta, o milagre da farinha e do óleo. Depois de certo tempo, a torrente secou. Então, basicamente, Elias foi lá falar com Acabe. Deus mandou ele para a torrente. Falou, fica lá na torrente que vai ficar lá, vai ter água para você. Os corvos levavam comida para ele e ele ficou lá. Só que, em determinado período, a torrente secou. E aí, ele foi enviado aqui nessa continuação do texto. Depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia mais na terra. Lembre-se que foi a passagem de que Elias fala para Acabe: não haverá chuva e nem orvalho até que eu, o Senhor, o ordene. Então, não estava chovendo, a torrente secou e o anjo chegou para ele e falou: levante e vai a Sarepta, que pertence a Sidônia, e lá habitarás. Eis que ordenarei lá a uma viúva que te deu sustento. Ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava lá uma viúva apanhando lenha. Chamou-a e disse: por favor, traze-me num vaso um pouco d'água para eu beber. Quando ela já estava indo para buscar a água, ele gritou-lhe: traze-me também um pedaço de pão na tua mão. Respondeu ela: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão cozido, tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando uns gravetos, vou preparar esse resto para mim e meu filho. Nós o comeremos e depois esperaremos a morte. Mas Elias lhe respondeu: não temas, vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com o que tens um pãozinho e traze-me-no. Depois prepararás para ti e para teu filho, pois assim fala o Deus de Israel: a vasilha de farinha não se esvaziará e a jarra de azeite não acabará, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. Ela partiu
e fez como Elias dissera. E comeram ela, ele e sua casa durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não acabou, conforme a predição que o Senhor fizera por intermédio de Elias. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então aqui, Elias encontrou com a viúva que o Senhor tinha dito que ele ia encontrar. A viúva já estava desacreditada, já falou para mim, já deu, chegou o meu tempo, vou comer esse pão e depois vou morrer. Então, eram duas pessoas, de certa forma, talvez desacreditadas. O profeta, cumprindo a vontade de Deus, a torrente secou, ele precisava se alimentar, ali precisava continuar. E ele, muito fiel àquilo que o Senhor falava a ele, cumpriu, foi para Sarepta. E a primeira coisa que eu queria partilhar é o lugar, Sarepta. Estudando um pouco mais e tendo algumas formações, nós vamos entender que Sarepta é um lugar de refino, é um lugar de purificação, um lugar onde é muito comum, até mesmo nos dias de hoje, não chama mais Sarepta, mas existe uma cidade que é mais ou menos onde era a região de Sarepta, e tem ainda até hoje essa questão da fundição, da purificação. E ali era o refino do Elias. Ali era o lugar onde Elias ia ser refinado. Um profeta fugindo do rei, que ele tinha feito um certo, entre aspas, desafio ao rei. O rei não queria ver ele de jeito nenhum, então ele precisava estar em vários lugares. Ela, sem mais saída, vamos dizer assim, porque ela era uma viúva, o filho era ainda pequeno, não era um jovem ainda que podia sustentar a mãe, e viúva, ou seja, escanteada pela sociedade naquela, não tinha ninguém para cuidar dela. E aí o Senhor manda o profeta. O profeta precisava dela e ela precisava do profeta. Ela precisava purificar o coração dela, para quê? Para encontrar o verdadeiro Deus. Porque Sarepta não era uma cidade israelita. Não era uma cidade que acreditava no Deus de Israel. Até hoje também é uma cidade que não acredita. Ela acredita, hoje em dia, acho que é Sara alguma coisa o nome da cidade. E ela é uma cidade com, acho que 96%, quase 99% da população é muçulmana. Então o Deus dele é Alá. Até nos dias de hoje. Então imagine só, você está na sua cidade, você crê em um Deus, e chega um cara e fala, ó, o meu Deus, o Deus que eu creio, não vai deixar faltar nada para você e para o seu filho. Vai lá, faz um pãozinho e não vai faltar para você. Faz um pãozinho para mim que não vai faltar nem para você e nem para o seu filho. Sarafande, exatamente. É a cidade que ficou depois. É no Líbano, né? Se não me engano. Isso. A pessoa que está do seu lado é uma mulher? Pergunta para ela, ó, se chegar um cara, bateu no seu portão, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, ele vai lá e fala, faz um pãozinho para mim que não vai faltar nem para você nem para o seu filho. Você faz o pão para ele ou você faz o pão para você? Olha lá.
Camila já ia passar um aperto demais, que ela não sabia, ela falava, ó, serve um mingau. Eu sei fazer um mingauzinho. Já ia ser difícil para ela. Mas imagine só, chegou um cara que você não sabe de onde que ele é. Você não conhece ele, ele não é seu povo. É um cara que chegou, ele é estrangeiro até. Ele não é teu amigo, ele não é teu conhecido, ele não é nada teu. Ele fala, ó, pelo Deus que eu creio, o Deus de Israel, faz o pãozinho para mim, não vai faltar nem óleo e nem farinha. Rapaz do céu. Eu ia falar, você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira. O preço da farinha está caro. O Lula aumentou a farinha, até a farinha aumentou. O azeite, pelo amor de Deus, está nas alturas. Se ele soubesse como era hoje, azeite, pode ser com óleo soia, está um pouquinho mais barato. Não está também aquelas coisas, mas está um pouquinho mais barato. E aí você fala, não, aí já, o meu primeiro embate já seria aí. Um cara desconhecido. Eu jamais, conhecer a Monique então, a Monique jamais abriria um portão para o desconhecido. Falar, meu Deus do céu, se alguém chama no portão de casa, ela fala, vai lá, ver quem é. Se for homem então, menos ainda, então ela não vai mesmo. Então pense, como que deve ter sido para essa mulher, ela devia estar muito desesperada, porque ela acreditou. Das duas, uma, ou ela era muito desesperada e já estava por uma bala, vamos dizer assim, então o que vier é lucro, ou ela tinha muita fé. Das duas, uma. E aí continuando, né? Então Sarepta é um lugar de refino. Eu trabalhei uma época numa mineradora. Então o minério, quando ele é extraído da terra, ele vem bruto, claro, óbvio. Mas esse minério, em sua grande maioria, ele não vem puro, ele sempre vem misturado. O minério nunca vem sozinho. Por exemplo, no que eu trabalhava, era zinco. O zinco nunca vinha junto, sozinho, sempre vinha junto um pouco de chumbo, sempre vinha um pouco de cobre às vezes, tudo misturado, porque é bruto. E aí, as mineradoras em si, as grandes mineradoras principalmente, elas criam uma coisa chamada planta. A planta serve para purificar o minério. Então ele entra bruto, ele entra dentro dessa máquina, a máquina faz a separação desse minério. Só que tem um detalhe a mais. O minério, ele tem um teor de qualidade. Então você pode ter jazidas com minérios muito bons e você tem outras que o minério tem um teor mais baixo, que eles são utilizados para outros fins. Então o minério de teor mais alto é utilizada na parte de metalurgia, normalmente. O minério de teor mais baixo, ele é utilizado às vezes para agricultura, por exemplo, e outras coisas afins. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se o profeta foi levado para Sarepta, que é o lugar de refino, de purificação, ele estava bruto ainda. Ele ainda tinha muito mais para entregar. Ele tinha uma potência muito maior daquela. Assim como o minério que tinha lá na mineradora que eu trabalhava. Quando você colocava ele na planta, fazia essa separação, esse minério tinha um boom. Ele crescia em teor. Por quê? Porque ele já não tinha mais os pesos dos outros minérios. Ele não tinha mais, por exemplo, no zinco, ele não tinha mais chumbo para atrapalhar ele. Ele não tinha mais o cobre roubando um pouco do que ele precisava da terra. Assim é conosco. Muitas vezes a gente está acoplado a certas coisas que está diminuindo o nosso teor, está diminuindo nossa fé, está diminuindo a nossa crença, está diminuindo aquilo que às vezes eu tenho muito mais, eu tenho uma potencialidade incrível para dar,
mas aquilo está me prendendo e ele não deixa eu ir para frente. Então conosco, nós também precisamos viver a nossa sarepta. Nós precisamos viver o nosso refino, para que o nosso teor e a nossa potencialidade possa ser ao máximo. Eu possa dar verdadeiramente aquilo tudo que eu preciso e que eu posso. E vamos lá. Percebemos que Sarepta também é um lugar de escassez. Estava escasso, principalmente para aquela viúva. Talvez para os grandes, assim como é no Brasil, não tenha certa escassez. Para ele não vai fazer diferença ir no mercado e comprar o azeite. E comprar o tanto de farinha que precisa. Mas para a viúva, os recursos parece que haviam acabado. Ela disse: nós comeremos e morreremos. Então ela esperava o milagre. Ela disse: ó, agora é daqui, meu filho, é comer e ir embora. É comer e partir desta para uma melhor. Mas o milagre aconteceu, porque o profeta apareceu. E o profeta faz a profecia, faz o que Deus falou para ele, com toda a autoridade. E às vezes falta autoridade na nossa vida, falta autoridade da nossa parte, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja às vezes na nossa própria vocação. Falta autoridade, falta dizer aqui, ok, aqui não, aqui ok, aqui não. Autoridade, ser autoridade naquilo que o Senhor te chamou. E vamos continuando. Percebemos que a viúva, ela foi muito obediente. Ela tinha fé e ela era obediente. Porque o profeta lança a palavra e ela diz: beleza. Ela vai, faz o pão, na obediência. A Escritura não vai dizer que ela fez com medo. Aí eu acho que aí é a licença poética minha. Eu acho que ela fez com medo. Eu acho que ela fez com medo. Pô, só tem um pãozinho. O cara fala: você faz um para mim e depois você faz para você e para o seu filho. Pô, eu ia fazer com tremendo medo. Eu ia fazer esse pãozinho. Todo mundo aqui já assistiu The Chosen? Sim? Lembram da multiplicação dos pães? Tá todo mundo lá. Moleque apresentou 5 pães e 2 peixes. Falou: tenho 5 pães e 2 peixes. Tá Jesus lá e tá Pedro aqui, ó. Pedro tá aqui, ó. E João aqui do lado dele, ele aqui, ó. E não tem comida para todo mundo. Se quiser, ele pode fazer aí a comida. Não é assim que ele faz? Não é assim que ele faz? Ó, se quiser, vai ter aí a comida. O moleque coloca o pãozinho dentro do cesto. Na hora que começa a sair pão e peixe, rapaz, todo mundo começa a olhar assim e falar: meu Deus do céu, não é possível. Só que lá ainda tinha Jesus, tinha o personagem. Eu estou pensando na viúva. A viúva fez o pão e daqui a pouco ela olhou para já e falou: oxe, não diminuiu a farinha? Não diminuiu o azeite. Eu já fico imaginando ela já crescendo. Se sou eu, ia ficar grandão. Se eu ia me encher todo, eu ia falar: meu Deus, olha só o cara. Esse cara não pode ir embora. Esse cara não pode ir embora da nossa casa mais. Onde ele for, nós vamos atrás dele. E aí ela consegue, diante da fé dela, ela consegue se sustentar por muito tempo.
as Escrituras vão dizer. Não diz quanto, mas pensa no seguinte: as Escrituras dizem que mais ou menos 3 anos e 6 meses ficou sem chover. Sem chover, né? Então vamos supor que se Elias ficou 6 meses com os corvos, talvez deve ter ficado aí 1 ano e pouco com a tia. E várias coisas acontecendo, né? Porque logo na sequência, aqui nós não vamos entrar nessa questão, mas logo na sequência o filho dela vai morrer, né? Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, milagre não, mas ressuscitamento que vai ocorrer nas Escrituras, esse é o primeiro. E o primeiro quem faz é Elias. Então imagina só, você vai comer e vai morrer. Aí você comeu e não morreu, porque o Elias chegou. O profeta chegou na sua vida, você comeu e não morreu. Não acabou mais o azeite, não acabou mais a farinha. Sua potencialidade subiu muito, porque agora você está alimentado. Todo mundo sabe aqui que um dos índices para você medir a inteligência das pessoas é quando, na infância principalmente, falta o alimento. Isso causa um déficit na criança. Quando a criança tem muita fome, é muito difícil de ficar inteligente. Ela não consegue desenvolver as suas... Por isso que a prefeitura, ela coloca muita comida nas escolas e tudo mais, para o desenvolvimento da criança, é um desenvolvimento cognitivo, ajuda isso. Um bom alimento faz com que você fique mais inteligente, mais esperto. O filho da viúva com certeza comeu do melhor alimento. Com certeza aquele alimento era o melhor de todos, porque era o alimento que vinha dos céus. Não era um alimento que ele produzia. Era como se fosse o maná. Era o próprio maná. O maná daquele tempo, daquela mulher, era o azeite e a farinha que o profeta não deixou faltar. A escassez acabou para ela. Precisou se fazer muitas renúncias. Elias faz as suas renúncias. Alguém tem ideia do que é providência no dicionário? A palavra providência. Eu fui lá procurar. Eu sabia o que era, mas eu queria saber o que o dicionário dizia. Eu falei, eu vou perguntar para o pai dos burros. Não, o Google. Aí o Google falou, ação ou ações tomadas para resolver um problema ou evitar um mal. Pois bem, na vida daquela mulher foi as duas coisas. Foram as duas coisas. Evitou-se o mal, mas também foi para resolver um problema. Às vezes a providência, eu acreditava muito na providência mais do alimento. Eu não conseguia ver a providência como algo que evitar alguma coisa. Eu sempre, quando falava providência, automaticamente a minha cabeça dizia alimento. Providência, alimento, providência dos alimentos. Só vinha isso. Talvez tenha faltado alimento quando eu era criança, porque talvez eu não estava sendo muito esperto. E aí eu falei, caraca, mas faz todo sentido. A providência não é só do alimento. Providência pode ser para N questões. De repente eu estou lá andando, chegou um amigo e disse, ei Tiago, vamos ali. Talvez aonde eu ia, não ia ser um lugar bom. Aquele amigo veio de forma providente
e me levou para outro lugar. Um exemplo, às vezes aquele amigo que te levou na igreja, por exemplo, você dizia, eu tenho uma boa dessa daí. Quando eu fazia a faculdade, um ano e meio mais ou menos que eu estava fazendo faculdade, abriu um bar em frente à faculdade. Aleluia! Abriu um bar em frente à faculdade. Como muitos aqui sabem, eu não sou de beber, nunca bebi. Mas tinha um detalhe, tinha um samba bom lá. E eu sempre gostei. Aí eu falei, caramba, aí lascou, né, velho? Eu não quero beber, mas e o samba? Como é que vai ser? O samba é bom. E aí eu tava com um amigo meu que a gente sempre andava junto assim na faculdade. E a gente sempre, na hora do intervalo, ia até a padaria para jantar. A gente saía do trabalho, ia direto para a faculdade e às vezes a gente comia alguma coisa, um salgado, um pedaço de pizza, alguma coisa para poder enganar a fome até chegar em casa. E aí abriu o bar, e aí nós estamos indo para a padaria. Aí desci a primeira escada da faculdade, encontrei um amigo. Ei, Tiago, vamos? Aí eu falei, não. Passei pela catraca da saída da faculdade. Encontrei outro. Ei, Tiago, vamos? Eu falei, não. Vamos não. Vou na padaria. Passei na frente do samba, porque era bem na faixa de pedestre. Gritaram lá do meio, ei, Tiago, vamos? Eu falei, não vou não, padaria. Fui na padaria. Jantei, comi o que eu tinha que comer. Estamos voltando, eu e ele. Daqui a pouco, mais um. Bom, nessa daí, eu encontrei 5. No quinto eu falei, mas caramba, mas para a igreja ninguém me chama. Só para bagunça. Proveniente, que o meu amigo estava lá comigo e falou, não, vamos entrar. Vamos entrar, que nós estamos mal nessa matéria aí, nós precisamos ficar bom. Proveniente que ele estava lá. Talvez, se eu tivesse só, talvez tomaria a decisão de ir. Não, ali, 20 minutinhos antes não vai dar nada não. Então, às vezes, a providência se faz em pequenas ações. Ações que eu preciso entender que o Senhor está nessas pequenas ações. Se você se sente sozinho, muitas vezes, eu acho que a viúva se sentia sozinha. Porque uma época muito difícil para viúvas e órfãos. Imagine a solidão que ela sentia. Devia ser um momento muito difícil para ela. Eu imagino essa mulher dentro da sua casa, rezando e dizendo, a última refeição é amanhã. Depois de amanhã, acabou. O Senhor me fazia lembrar de uma coisa que às vezes acontece pertinho da gente. Quantas pessoas, às vezes com depressão, não pensam em tirar a sua vida? Na minha casa foi assim. Monique um dia disse que ia tirar a própria vida. Me contou depois, né? Mas uma ligação foi proveniente na vida dela. Ela disse, meu celular tocou. Na hora. Eu já estava prestes a me jogar da passarela. Quando meu celular tocou. No meu bolso. A ligação foi proveniente na vida dela. Uma ação foi proveniente. Ação tomada
para resolver um problema ou evitar um mal. O celular tocou para evitar um mal, mas também para evitar um problema. Já tinha Murilo e Davi. Cresceriam sem a mãe. Cresceriam sem a mãe. Mas foi proveniente o celular no bolso. Às vezes na nossa vida, a gente acha assim, é pouco isso que eu estou oferecendo. O que eu posso oferecer para Deus? É muito pouco. Mas às vezes é esse pouco. É esse pouquinho que você tem para oferecer que Deus quer. Porque a viúva não tinha muito para oferecer. Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Era um negocinho só. Não era um pãozão. Era um pãozinho. Ela não ia fazer uma fornada. Ela disse, um pão para mim e para o meu filho. Quem aqui é mais antigo vai lembrar que o Carlos Eduardo fazia pão. Fazia umas fornadas de pão. Lembra, Rodrigo? Mas ele fazia várias, né? Mas para ela era um pão só. E não era um pão daqueles grandes do Carlos Eduardo, um pão aqui, ó, quase do tamanho desse negócio aqui, ó. Era um pãozinho. Ele fala pãozinho ainda, um pãozinho. Eu fico imaginando que tamanho que era, devia ser de 50 gramas. Devia ser de 50 gramas. E era só para ela e para o filho. Se o filho era uma criança, devia comer no máximo um. Ia comer muito. Criança, pô. Se for o Murilo, então, não come nada. Passarinho. Um pãozinho para mim e para o meu filho. Na nossa vida, nós não temos muito para oferecer para Jesus. Às vezes, pô, eu tenho o canto para oferecer. E que mais? O canto. E que mais? Deixa eu ver aqui, Jesus. Tem o canto. E Jesus está falando, tá ótimo. Eu quero o canto. O Senhor me fazia lembrar de uma coisa. Quando Davi está no campo, o profeta chega lá na casa do pai dele, chama seus filhos. Não é esse, não é esse. Esse é forte, não é esse. Esse é bonito, não é esse. Esse aqui é bem mais forte, também não é esse. Não. Acabou os filhos, Jessé? Acabou. Tem um que está lá no campo. Ele é pastor de ovelha. Então manda chamar ele. Vem, o pequeno Davi. Fraquinho, bonitinho, ruivinho. Eu fico imaginando, devia ser bem bonitinho. Devia ser o cara deve olhar assim e falar assim, não é possível que seja esse. Eu tenho até certeza, porque o profeta muitos que relatam esse caso, o profeta olha e fala, não é possível que seja esse. Tirou uns guerreiros, uns fortão, uns cara que poderia ser, não. Tira todos. É esse aí que eu quero, pequenininho, franzino, bonitinho, eu quero ele. Unge ele. E aí ele é chamado para fazer uma única coisa. O que Davi é chamado para fazer? Tocar a harpa para o Saul. Quando o Saul ficava doidão, brabão, o Davi ia lá e ó, blim, 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 na arquinha, acalmava o homem, só precisava fazer isso. Contratado para fazer uma coisa. Uma única coisa. E você querendo fazer um monte. Querendo assumir 1000 coisas. Meu irmão, pega uma que Deus te deu, faça muito bem e depois
Ele vai acrescentar o restante que falta. Porque o Davi ficava lá, ó, sentadinho aqui, ó, carpinha aqui, ó, no meio das pernas aqui, ó, blim, 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 blim. O Saul, pamamã, tá bom, pode ir embora. Blim, 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 no outro dia, pode ir embora. Até que chegou ao dia. Até que chegou o grande dia. E aí o Senhor disse, eu acho que o Senhor, é muito diferente. Ele não é igual eu. Porque se eu fosse, eu ia falar para o Davi, Davi, chegou o dia de você brilhar, garoto. Chegou o dia de você mostrar o que eu quero de você. Agora é a hora. Aí Davi falou, beleza, o que é? Vai enfrentar o Golias, vai lá. Aí o Saul falou, tá maluco? Vai enfrentar o Golias, o cara vai te estraçalhar, vai te fazer de papel. Mas aí ele fala, né? Nas escrituras vai dizer que ele fala, pode usar minha armadura. E aí Davi, muito sábio, diz, não preciso da sua armadura. Eu preciso de 5 pedrinhas só. E deu o Deus de Israel. Só isso. Eu acho que depois que o Elias foi embora, com certeza aquela mulher devia dizer, eu conheci um profeta. Vocês não vão acreditar. Eu passei anos sem fazer uma compra. Eu não comprava azeite, eu não comprava farinha, eu não comprava nada e sempre tinha comida na minha casa. E aí, voltando para a nossa história, ele chega diante de Golias e diz, você vem a mim com toda essa força, tal, bambambam, eu só preciso do Deus de Israel, só isso, mais nada. Uma pedra, ele pegou 5, mas eu acho que era só por garantia que ele não estava botando muita fé também, vai que eu erro. Acertou, derrubou o gigante, e aí começou, ganhou um posto, já não era mais o tocador de harpa, agora era o chefe de batalha, que aí ganhou uma batalha pequena, aí ganha uma mais ou menos, aí ganha uma grandona, aí já era. Aí o Saul, que já era meio doidão, porque o Davi tinha que tocar a harpa para ele ficar calmo, se revolta ao extremo, porque aí todo mundo já começou. Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Aí é que entra o orgulho. Aí entrou o orgulho na vida do Saul. E aí eu não aceito que eu só cante e que outro cante e dance. Dava para ter convivido o que canta e dança e o que canta só. Mas às vezes eu quero muito mais. Eu não quero só cantar, eu quero cantar e dançar também. Mas você sabe dançar? Tu não sabe dançar, então não dança, só canta. É o que você sabe fazer, é o que de melhor você sabe fazer. Então, antes da gente receber Jesus, eu queria que ficasse gravado isso na sua cabeça. Viver o refino de Sarepta nos ajuda a potencializar aquilo que nós temos de melhor, trazer
só a pureza que vai trazer leveza, vai trazer magnitude, vai trazer potência, vai trazer perfeição. Mas é uma coisa, é um passo hoje, um amanhã, um depois. Semana passada foi a Júlia que pregou, não foi? Fiquei sabendo que o grupo estava vazio, né? Tinha pouquinha gente, né? Uns gatos pingados. E aí o Senhor falava, e se na sua também tiver uns gatos pingados? E no mesmo momento ele dizia, eu mandei o profeta para uma cidade, para uma pessoa. Para uma. Então se tiver uma, não importa, tu fala para uma. Tu fala para uma, tu fala para quantos tiver. Se tiver 10 mil, tu prega para as 10 mil. Mas se tiver 500, tu prega para 500. E se tiver 2, tu prega para as 2 também. Porque é essas 2 que eu quero. É essas 2 que vão trazer mais 2. Às vezes você prega para 10 mil e aquelas 10 mil vão embora e não trazem mais ninguém. Mais 2 multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. E assim deve ser na nossa vida. Não importa se eu prego para multidões no grupo de oração, se eu prego para 50 na Fundação Casa, se eu prego para uma pessoa na rua, para um colega de trabalho, não importa. Haverá festa no céu para uma só alma que se converter. Uma só alma. Prepara aí o seu coração, porque aquele que subiria no madeiro mais 20 vezes, se fosse preciso 30 vezes, para que você e eu tivéssemos a oportunidade de nos salvar, assim Ele faria. Assim Ele faria, porque Ele sempre desejou fazer a vontade do Pai, e isso é o que tem que estar aqui dentro do nosso coração. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é: prega a palavra quando for oportuna e inoportuna. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra.